E aí, pessoal, vamos resolver uns exercícios aqui sobre termodinâmica. O diagrama PV da figura ilustra duas formas pelas quais o ar contido numa seringa de injeção pode ser comprimido desde um estado A até outro B. A linha curva representa uma transformação isotérmica e a linha reta uma transformação com temperatura variável. Admita o ar como se fosse um gás ideal. Letra A. Qual a pressão do ar no estado B? E letra B. Em qual das duas transformações o trabalho realizado é maior? Explique. Pessoal, esse é o gráfico da questão. Olha, se eu quero saber o valor do PV, eu posso fazer a conta utilizando aquela lei geral dos gases. Tá lembrado? P0, V0 sobre T0, PF, VF sobre TF. Se eu vier por essa curva, eu sei que é a transformação isotérmica. Se eu vier por essa reta, a transformação não é isotérmica, a temperatura vai mudando. Mas independente disso, a temperatura de A vai ser a mesma de B. Aqui ela vai variar, depois vai voltar para a mesma, porque essa curva aqui, ó, me garante isso. Então, nesse caso, essa temperatura é igual a essa. Pressão em A é 1 atm e o volume é 10. Pressão em B é o que eu quero saber e o volume é 3. Pressão em B, então, será 3,33 atms. Ele me pergunta também qual o trabalho que é maior, pela reta ou pela curva. Note que se eu estou indo de A para B, o volume está diminuindo, o trabalho é negativo nas duas situações, independente por qual o trajeto que eu resolva ir. Porém, eu sei que ele quer me perguntar sobre o módulo do trabalho. Então, se eu olhar isso aqui, qual que é o módulo do trabalho que vai ser maior? Quando eu tenho um gráfico de pressão por volume, o trabalho é a área abaixo da curva. Então, se eu for calcular o trabalho para essa curva aqui, ó, seria essa região aqui em preto. Agora, se eu fosse calcular o trabalho para a reta, seria essa região em preto, mais ainda essa aqui, porque está tudo abaixo aqui, ó. Então, em módulo, o trabalho da reta é maior do que o módulo do trabalho da curva. Em módulo, o trabalho é maior da reta. Tudo bem? Um gás perfeito sofre a transformação ABC indicada no diagrama pressão por volume a seguir. A pressão está em Newton por metros quadrados, o volume está em metro cúbico, está tudo no sistema internacional, tá beleza para a gente calcular. Vamos lá. Determinar o trabalho do sistema nas transformações AB, BC e ABC. Pessoal, acontece o seguinte aqui. Caso essas unidades não estivessem no sistema internacional, eu tinha que passar elas para o sistema internacional. Mas aqui já está, então está tranquilo. Para que eu calcule o trabalho da transformação AB, eu vou fazer o seguinte, olha só, de A para B eu tenho uma pressão variável. Quando a pressão é variável, eu calculo a área abaixo do gráfico. Vou calcular essa área aqui. Então, o trabalho de A para B é numericamente igual àquela área que eu desenhei, que eu colori ali. Olha, é interessante você entender o seguinte, gráfico é só isso que eu desenhei em vermelho. Esses em azuis aqui são apenas as referências, para que eu saiba quais são os valores. Então, de A para B, eu tenho o gráfico sendo uma reta, e a área abaixo do gráfico, eu vou pegar dessa reta até chegar no eixo X aqui, ó, tudo bem? Às vezes a gente confunde achando que esse tracejado aqui, ó, é o meu limite. Não, meu limite é até chegar no eixo X, beleza? Essa figura aqui, ó, vai ser um trapézio, né? Tem dois lados paralelos, esse aqui não é paralelo com esse, então a base menor é essa aqui, a base maior é essa aqui, e a altura é a distância entre as bases. Então, o trabalho de A até B vai valer base maior 200, mais base menor 400, vezes a altura, que é 4, de 2 até 6, sobre 2. Então, o trabalho de A até B é igual a 200 mais 400, 600. 600 vezes 4, 2.400 por 2,
1.200 joules, certo? Esse é o trabalho na transformação AB. Agora, de B para C, olha só, eu estou variando a pressão, mas o volume fica constante. Então, na letra B aqui, ó, o trabalho de B para C é igual a zero. Por quê? Porque eu tenho volume constante. Trabalho é um tipo de troca de energia que está relacionado com a variação do volume. Se não existe variação do volume, não existe trabalho. Tudo bem? E na letra C, ele pede para que a gente calcule o trabalho ABC. Olha, o trabalho ABC vai ser o somar o trabalho AB mais o trabalho BC. No caso aqui, 1.200 mais 0, 1.200 joules. Um gás ideal em equilíbrio termodinâmico tem pressão de 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, volume de 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos e temperatura de 300 Kelvin. O gás é aquecido lentamente a pressão constante, recebendo uma quantidade de 375 joules de calor até atingir um volume de 3,5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, no qual permanece em equilíbrio termodinâmico. Letra A. Calcule a temperatura do gás em seu estado final de equilíbrio. E letra B. Calcule a variação da energia interna do gás entre os estados inicial e final. Ele me falou que a pressão dele fica constante. Então, se eu quero saber a temperatura lá no final, o que acontece? Lei geral dos gases. P0, V0 sobre T0, PF sobre TF. Como a pressão fica constante, eu posso cancelar ela aqui. O volume inicial era 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos e a temperatura inicial era 300. O volume final, 3,5 vezes 10 a menos 3, temperatura final. 10 a menos 3 dos dois lados, eu posso simplificar. Eu terei que 2 vezes TF é igual a 300 vezes 3,5. 300 vezes 3,5 dá 1.050. Por 2 é igual a 525 Kelvin. Certo? Quando eu vou utilizar a lei geral dos gases aqui, pessoal, eu posso utilizar nas unidades que eu quiser, exceto temperatura, que sempre tem que estar em Kelvin. Pressão pode estar em atm, pode estar em Newton por metro quadrado. Volume pode estar em litro, pode estar em metro cúbico, mas a temperatura obrigatoriamente deve estar em Kelvin. Na letra B, ele pede para que eu calcule a variação da energia interna. ΔU é Q menos o trabalho. Como eu já tenho o Q, que ele me falou que ele recebeu 375 joules, basta que eu calcule o trabalho. Ele me contou no enunciado que a pressão fica constante. Quando a pressão fica constante, eu faço pressão vezes variação do volume. O volume foi de 2 para 3,5 vezes 10 a menos 3. Então, ele variou 1,5 vezes 10 a menos 3. A pressão foi me dada que é 1 vezes 10 à quinta. Essa multiplicação aqui vai dar 1,5 vezes 10 ao quadrado joules. Então, ΔU vai ser o Q menos o trabalho. 1,5 vezes 10 ao quadrado é 150. 375 menos 150 dá 225 joules. Fazendo um estudo aqui, olha só, ele recebe na forma de Q e perde na forma de trabalho, porque o trabalho é positivo e ele perdeu. No final das contas aqui, ó, o ΔU é positivo, significa que ele tem mais energia no final do que ele tinha no início, significa que o gás aqueceu, tudo bem? Se eu for dar uma olhada aqui, a temperatura inicial era 300 e a final é 525. Então, confirma o que a gente calculou. Perfeito? Pessoal, vamos para um exercício teórico aqui muito da hora. Ele diz o seguinte: um gás ideal sofre uma expansão isotérmica seguida de uma compressão adiabática. A variação total da energia interna do gás poderá ser nula se, dentre as opções abaixo, a transformação seguinte for uma. Olha só, a primeira transformação que ele sofreu foi uma expansão isotérmica.
Vamos ao que significa cada uma dessas. Expansão significa aumentar o volume. O ΔV é maior do que zero, certo? Isotérmica significa que a temperatura é constante. Então, a variação da temperatura é zero. Se eu pensar na primeira lei da termodinâmica, que ΔU é igual a Q menos o trabalho, esse cara aqui vai ter isso aqui zero. Se a variação do volume é positiva, significa que o trabalho é positivo, significa que ele perdeu na forma de trabalho. Para que a variação total seja zero, porque a variação da temperatura é zero, ele vai ter que ter ganhado o Q e perdido na forma de trabalho. Mas aqui a sua energia total não variou. Beleza? Agora vamos ver o que acontece na segunda transformação. Compressão significa ΔV menor que zero. Adiabática significa que o Q é igual a zero. Quando eu pegar esse ΔU é igual a Q menos o trabalho, eu tenho que o Q é igual a zero e eu vou ter que o ΔU vai ser positivo. Por que ele vai ser positivo, Denis? Porque eu tenho menos o trabalho. ΔV é negativo. Se o ΔV é negativo, eu tenho trabalho negativo também. Automaticamente, ele está ganhando na forma de trabalho. Então, nessa situação aqui, eu tenho que a energia interna do gás aumentou. Então, olhando desde o início, aqui não aconteceu nada com a energia interna dele. Aqui a energia interna aumentou. Para que no final das contas a variação seja zero, que é o que o exercício pede, olha só, ele fala o seguinte aqui, ó. A variação total da energia interna do gás poderá ser nula se dentre as opções abaixo, a próxima transformação aqui, ó, for qual? Vamos ver. Então aqui não variou a energia interna, aqui aumentou. Eu quero uma transformação que diminua a energia interna. Letra A. Compressão isotérmica. Se ela é isotérmica, ela não vai diminuir a energia interna, porque vai ficar igual. Então a letra A não serve. Letra B. Expansão isobárica. Se é uma expansão, o volume aumenta, certo? Se é isobárica, a pressão fica constante. Volume e temperatura são diretamente proporcionais. Se o volume aumentar, a temperatura também vai aumentar. Então, essa aqui não serve. Compressão isobárica. Compressão é eu diminuir o volume, certo? Se ela é isobárica, a pressão também fica constante. Automaticamente vai ser essa aqui, porque compressão o volume diminui, automaticamente a temperatura também diminui. E se você pensar um pouquinho, olha só, expansão e compressão são contrários. Fica no isobárico aqui, nas duas alternativas, tem que ser uma dessa. Porque uma está falando que a energia interna aumenta e a outra está falando que diminui. Beleza? Então, alternativa C, compressão isobárica. Porque se houver uma compressão isobárica, o volume vai diminuir e automaticamente a temperatura também. Vamos lá, pessoal, para mais um exercício que diz o seguinte. Uma máquina a vapor recebe ar saturado de uma caldeira a temperatura de 227 graus Celsius e descarrega o vapor despendido a temperatura de 77 graus Celsius, diretamente no ar atmosférico. Se a máquina operasse segundo o ciclo de Carnot, o seu rendimento máximo em porcentagem seria de que valor? Seguinte, pessoal, quando eu tenho duas temperaturas e eu quero calcular o rendimento de uma máquina térmica, é só fazer 1 sobre 1 menos T2 sobre T1. T2, temperatura da fonte fria, T1, temperatura da fonte quente. Então, eu vou fazer o seguinte, 1 menos T2, 77 graus Celsius. Eu não posso utilizar em graus Celsius, tenho que utilizar em Kelvin. Para eu passar de Celsius para Kelvin, basta que eu some 273. Isso aqui vai dar 350. 77 mais 273. Sobre 227 mais 273, 500. Perfeito? Toma cuidado que você tem que resolver essa fração primeiro, para depois você fazer 1 menos isso.
beleza? Vai ficar 1 menos. Olha só, eu vou ter aqui, ó, 35 sobre 50. 35 sobre 5 daria 7. Ainda divido por 10 de novo aqui, ó, vai ficar 1 sobre 0,7. Então, o rendimento é 0,3 ou ainda 30%. Tudo bem? 0,3 na forma decimal e 30% na forma de porcentagem. Perfeito? Acompanhe a leitura do próximo exercício aqui com a gente. O rendimento de certa máquina térmica de Carnot é de 40% e a fonte fria é a própria atmosfera de 27 graus Celsius. Qual é a temperatura da fonte quente? Olha só, galera, eu tenho um rendimento de 40% e temperatura de 27 graus Celsius. Esse é o T2. Eu quero saber o T1, que é a temperatura da fonte quente. Quando eu vou fazer essa conta aqui, ó, eu tenho que colocar isso aqui em decimal. 40% é o mesmo que 0,4. 1 menos T2, 27 graus Celsius, 300 Kelvin. Não se esqueça que tem que estar em Kelvin, hein? 300 sobre T1. Posso passar isso para cá, fica 300 sobre T1 é igual a 1 menos 0,4. Tome muito cuidado com isso, porque aqui eu tenho uma fração. Se eu não consigo resolver essa fração agora, eu tenho que levar ela toda para o outro lado. Tudo bem? 1 menos 0,4 é 0,6. Então fica 300 sobre T1 é igual a 0,6. Multiplicando isso em cruz, 0,6 T1 é 300. O 0,6 que está multiplicando passa dividindo. 300 por 0,6 vai dar 5.000 Kelvin. Desculpa, 500 Kelvin. Beleza? Galera, essa foi a nossa aula com exercícios de termodinâmica, primeira e segunda lei. Espero que tenha te ajudado. Se inscreva no canal para dar aquela força, divulgue esse vídeo aí e tamo junto. Valeu!